falar de shopping católico agora, porque o shopping católico cada vez mais prepara produtos que evangelizam assim com uma beleza e dá uma olhadinha só. Há algum tempo nós temos mostrado o terço das gotas, o terço do preciosíssimo sangue de Jesus. Por que chamado terço do preciosíssimo sangue? Porque de fato, olha só, cada conta que tem nesse terço, pela cor, representa aí o precioso sangue de Jesus. Não é? E ele é lindo, dourado, lindo. Tem aqui o ícone das mãos ensanguentadas de Jesus, não é? Que faz parte dessa devoção. E ele acompanha, olha só que coisa mais linda, ele acompanha aqui a pulseira das mãos, do sangue, das mãos ensanguentadas. Tem a capelinha aqui, ó, pingentinho da capelinha, o ícone aqui pequenininho e é uma pulseira para você usar. É lindo, opa, até caiu, lindo demais, olha só. Aqui está escrito MEG, que é, olha aqui, ó, mãos ensanguentadas de Jesus. Olha que coisa linda que é esse texto para você presentear. Olha só, para você ter aí na sua casa, no seu santuário, eu tenho certeza que quem você presentear com esse texto, tem também aqui ó, o símbolo da Associação do Senhor Jesus e aqui o ícone das mãos ensanguentadas de Jesus. Não é lindo? Claro que é lindo! Você pode adquirir no nosso shoppingcatólico.com.br ou ligando para nós, tá? No 19 3871 9620. As meninas do Call Center estão lá, vão enviar para você e você vai poder presentear quem você ama com esse texto lindo, esse jogo lindo aqui, tá bom? Liga para nós, 19 3871 9620. E ele já está aqui conosco, Padre Eduardo. Maravilha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, amigos telespectadores. Deus vos abençoe. Padre Eduardo, a gente relembrou aqui o dia que os nossos irmãos Thomas Faye estiveram aqui e nos falaram a respeito da Divina Vontade, e eu queria que o senhor contasse, né, como que isso impactou o seu coração e falasse da mensagem que Jesus falou. Thomas Faye começou a falar. Eu queria saber mais, e mais, e mais. E meu coração pulava de alegria quando ele falava da Divina Vontade. Ele falou, por exemplo, sobre o estado original de Adão e Eva, que Deus criou o homem e a mulher eram muito bons. Como ele falou que tudo era muito bom, sabe por quê? Porque não tinha pecado, porque foram imaculados, porque tinham dons especiais, maravilhosos, conheciam Deus, falavam com Deus e eram encarregados de cuidar de toda a criação, mas houve um pecado e foram expulsos. A divina vontade estava neles e perderam, porque queriam ser como deuses, e o pecado entrou. Sim. E nós perdemos a herança de viver na divina vontade. Perfeita união entre Adão e Eva, como foram criados, e era a vontade de Deus, não tinha morte, a raça humana não tinha morte, não tinha doença, entendeu? Não tinha divisão, não tinha confusão, a corrupção, nem pensa. O estado original de Adão e Eva foi realmente um paraíso. E nós perdemos isto. Sim. Agora, se homem e mulher foram criados desta maneira, e nós perdemos, por favor. Era necessário vir um Salvador, e foi fundado um povo, e dentro desse povo nasceu para nós um Salvador, Deus, homem, para reparar O pecado do homem. o pecado do homem contra Deus. Exato. E era necessário uma imaculada. Uma Só nova era. homem. Como que? Porque se vai fazer homem, é só através de mulher. Mulheres são instrumentos de Deus para formar crianças. E foi criado uma imaculada. E a coisa impressionante é que Maria só fez a divina vontade. Ela nunca pecou. Então aquela mancha de que pecado original que estava em Adão e Eva e a raça humana, para mudar isso era necessário uma imaculada, concebida sem pecado. Ela tinha livre-arbítrio.
Mas ela se comprometeu de nunca pecar. Ela nunca pecou. Sim. E ela tinha dons especiais, entendeu? Uma comunicação com Deus. E na anunciação, o anjo perguntou, você aceita? Ela disse, sim, eis a escrava do Senhor. Faça em mim conforme a tua santa vontade. Eu estou disposta a servir Deus. E ela era noiva, e ela depois falou com José, e os dois fizeram um compromisso de viver um casamento diferente, com castidade. E José também se comprometeu a querer viver com a divina vontade reinando nele. E aí nós temos uma sagrada família. Sagrada família. A comunicação de Deus veio e habitou entre nós. Morreu numa cruz, ressuscitou, e a salvação está aqui conosco. E é muito importante, foi Pentecostes, foi derramado o Espírito Santo. Aí, com força espiritual, é mais fácil ser santo, porque o Espírito Santo é santificador. É isso que o Espírito Santo faz. Se a gente se abre, o Espírito Santo pode fazer uma obra em cada um de nós, e nós podemos sair como cenáculos, somos cenáculos, sair para a rua e começar a evangelizar, mas com força espiritual. Agora Jesus veio nos ensinar a oração, que é mais importante, que Deus é Pai. Nós temos o Pai Celestial. E sabe que o Pai preparou para nós um lugar lá no céu, uma casa lá no céu. Eu preguei ontem. Onde está a sua casa? Sabe onde está a sua casa? É lógico. A sua casa é definitiva, sabe onde é? Porque prepararam para você uma casa lá no céu, uma morada. Há muitas moradas lá e tem uma morada preparada para você lá. Uau, que beleza! Eu vou para o céu. Mas como que eu vou para o céu? Bem, nós temos o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. E Jesus nos ensina que Deus é Pai, que Ele é santo, santo, santo. Louvado, glorificado seja o vosso nome. É muito importante que Deus reine sobre nós. Venha ao vosso reino. Você realmente quer que Deus reine sobre você? Venha a nós, venha você, o reino. Você está disposto a entregar-se a Deus? Você está disposto a entregar a sua vontade para a divina vontade? Ele pode reinar sobre sua inteligência, sobre sua vontade, sobre sua memória, sua parte psíquica, seu corpo. Venha o vosso reino. Mas o mais importante, e agora com Luísa Picarreta, seja feita a divina vontade em mim. Sim. Na divina vontade, na minha humana vontade. Eu entrego a minha humana vontade para a divina vontade. Mais uma vez, lembra que Adão e Eva tinham a divina vontade, reinando na humana vontade. Nossa querida Mãe Maria vivia com a divina vontade reinando nela. Fantástico! Olha, nosso modelo, nossa querida Mãe Imaculada. A divina vontade reinando nela. Ok, e Maria diz para nós, fazer tudo o que Ele vos disser. Se você escuta a voz de Deus, se o Espírito do Senhor está sobre você, você não vai fazer aquilo que a fraqueza humana quer fazer. A concupiscência, a tendência que nós temos para o mal. Não quer fazer isso. Não, eu abandono todo pecadão e pecadinho, eu abandono. Mas o grande segredo, e isto é fabuloso, a divina vontade pode mandar da minha humana vontade, se eu me entrego. Eu me lembro muito bem, no início da renovação carismática,
um padre americano, franciscano, de Anápolis, falou, o Frei João Batista Vogel, o grande segredo na vida espiritual é entregar-se a Deus. Pura sabedoria. E Maria se entregou radicalmente a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Eu entrego todo o meu ser a Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa divina vontade em mim. Uau! Agora, Luísa se entregou a Deus, Luísa Picarreta. Ela se ofereceu como vítima. E interessante que eu estava lendo agora, estou lendo os escritos que Jesus falou, eu quero que você seja exclusivamente de mim. Isso aí. É por isso que você não vai ter nenhuma outra distração, que você vai ficar numa cama o resto da sua vida. E ele apareceu a ela. E ela teve o sofrimento de Cristo, estigmas, entendeu? E ela escreveu 36 volumes que são fabulosas, simplesmente fabulosas. O que Jesus falou, e ela, secretária de Jesus, escreveu. E aqui tem uma mulher que não foi educada. Sim. Não foi educada. Sim. Primeiro ano primário, talvez um pouco de segunda, mas o que ela escreveu é pura inspiração de Deus. Os 3 fias, criação, falei para você da criação, falei para você da redenção, e agora Jesus fala para nós da santificação. O processo de santificação acontece quando nós nos entregamos a Deus. Eu acho interessante. E aconteceu na minha vida, posso testemunhar. Depois de conhecer Luísa, fico apaixonado por essa mulher. Estou profundamente apaixonado por uma mulher. Não, mas é fabulosa. Fico apaixonado por nossa mãe Maria, mas esta aqui, simplesmente fabulosa. Uma vez que eu entrei nisto, lendo os livros, eu tenho mais sabedoria. Padre, eu tenho mais sabedoria. Não, Deus fala mais comigo. A gente Deus mostra. Deus mostra na preparação da homilia, 1 hora para preparar 10, 12 minutos. E Deus fala para mim, para eu falo para as outras pessoas. Mas a vida muda. Realmente, é por isso que na leitura de ontem, de outro dia, coisas maiores farão. Vocês farão coisas maiores. Por quê? Se realmente estamos vivendo com a divina vontade reinando em nós, coisas muito maiores, e projetos maiores, e planos maiores, e pregações, e aconselhamentos maiores vão acontecer. Coisas até maiores vocês farão. Porque eu vou para junto do Pai. Jesus agora está querendo um processo de santificação para todos nós. Estou muito entusiasmado com a divina vontade e com Luísa. E nós temos a obrigação de ensinar vocês, queridos telespectadores, sobre a divina vontade. O grande segredo é de ler os escritos de Luísa. Passa a palavra para vocês. E para isso, existe só fazendo um parênteses aqui, para acompanhar toda essa leitura, todo esse trajeto e mergulhar mesmo nos escritos, em cada palavra, porque você vai lendo, de fato acontece isso, o seu coração vai querendo, vai desejando e o Espírito Santo ilumina o seu entendimento. Existe um site só para a Divina Vontade, que é divinavontade.com, simples assim. Ali tem tudo, né? Aí, ó, está na nossa tela, é esse site aí. Ali tem sobre a missão, a vocação, a história de Luísa Picarreta, tudo. Tem sobre as 24 horas da paixão, que também é um dos escritos de Luísa Picarreta. Quero chamar a sua atenção para isso que você está vendo aí agora. Virgem Maria no Virgem Reino. Maria no Reino da Divina Vontade. Nós estamos no mês de maio, né, Padre Eduardo? Então, antiquíssima tradição da Igreja,
voltar o olhar para a Virgem Maria. E dentro dessas experiências de Luísa Picarreta, ela teve também diálogos com a Mãe de Deus, não é, Padre Eduardo? Sim. E esse livro... maravilhoso. Exato. E você pode seguir hoje o 11º dia, entendeu? Dia 11. E na nossa página nós temos os escritos. Exato. O que Maria falou para Luísa, Luísa escreveu. Impressionante. Vocês estão com fome espiritual? Aqui tem comida. Que Comida coisa espiritual linda. do melhor possível. É fantástico isso, né, Fernando? Porque daí a gente vê que Jesus ele traz de volta a possibilidade de nós sermos aqueles filhos que Deus quis, criou para sermos. E quem realiza a obra? O Espírito Santo. Exato. Né, que vai nos ajudar a viver na divina vontade. Então, durante para todo o mês de maio nós temos, olha que coisa preciosa para você, a gente vai olhar para a Virgem Maria no mês de maio. Ela é o espelho da igreja. Nós temos que, quando a igreja se olha no espelho, ela tem que ver em si mesma as feições daquela que acreditou e foi fiel, a Virgem Maria. Né? Ela cumpriu, ela é a primeira seguidora, a Imaculada, né? Aquilo que o Padre Eduardo vinha falando para a gente aqui. Agora, que modo precioso para a gente poder fazer isso, ouvindo as palavras de Maria, ela falando. Ela falando. E nós temos isso. Lá no site da divinavontade.com, você consegue acompanhar dia a dia as mensagens que Nossa Senhora falou para Luísa Picarreta. Isso é algo fantástico. Você tem que acessar aí e começar a receber dia a dia, porque Sim. vale muito a pena. Ô padre, quem está em casa, de repente está assim, mas eu quero viver, mas como que eu vou? Sou cheia de pecado, sou cheia de defeito, vivo uma vida toda estrambelhada, não consigo ir à igreja, como que eu vou viver essa divina vontade? Lendo. O que o padre falou? Conhecimento leva à santidade. Né? Exato, que amar ele mais. Leva o amor. Conhecimento leva você a amar aquilo que você conhece. Exatamente. E existe um processo de santificação. É o Divino Espírito Santo fazendo isto, mas a chave é a sua vontade. Você quer? Você realmente quer? O segredo é, eu desejo de todo o meu coração viver com a divina vontade reinando dentro do meu ser. Sim. Uau, eu quero mais. Eu desejo cada vez mais. E aí Deus tem licença para este processo de santificação. É algo maravilhoso. Exorto todos vocês, vão nesta página, vão se alimentar nesta página. E logo mais o livro, se Deus quiser, logo mais, esse livro, A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, vai estar na mão de vocês. Também por e-book, também pela internet. Eu acho tremendo o que o Padre Eduardo vinha falando para a gente. Toda essa catequese, ela é simplesmente tremenda. Nós víamos ali, o Padre explicou para a gente o que aconteceu na criação. Nós tínhamos 2 imaculados, cheios de graça, que tinham uma conexão com Deus e com o mundo criado inigualável, capazes de perceber os sinais de Deus nas coisas, porque foi o Espírito Santo que pairou sobre a superfície das águas e formou tudo. Eles tinham capacidade de perceber isso na criação. Sim. O som das águas te louvam, Senhor, os raios de sol te louvam, Senhor, tudo foi feito para ti, tudo é teu. E Adão e Eva tinham essa conexão. E eles perderam isso. O Padre Eduardo vinha falando que eles perderam isso. Aí nós temos de novo em Jesus e na Virgem Maria, porque qual é a primeira coisa que a gente vê de Maria? Ela fala o seu fiat, ela vai visitar Isabel, e quando Isabel a saúda fica cheia do Espírito Santo, Maria louva, porque ela tem conexão, Drica. Sim. Ela tem conexão com as coisas criadas. A minha alma Deus glorifica está na alma o Senhor. dela. Ela é, de fato, a nova Eva, com capacidade de perceber, com a divina vontade dentro dela. Sim. E eu acho interessante, Padre Eduardo, porque assim, quando Jesus está para nos redimir, lá no Getsêmani, suando sangue, ele passa o drama do primeiro homem, de Adão, e ele identifica que existe a vontade de Deus e ele está experimentando,
porque ele se fez homem, uma vontade humana. Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha. Ou seja, tem duas vontades aqui. E a redenção é um ato de vitória da divina vontade sobre a humana vontade. E quando a Adrique fez essa pergunta para o senhor, eu fiquei aqui, né? O que a gente faz? Vamos deixar a divina vontade vencer em nós. Exatamente, porque Jesus quer restaurar a raça humana, aproximando-se cada vez mais aquele estado original de Adão e Eva. Uau! Padre, Uau. nosso tempo está acabando, mas eu não sei se o senhor consegue falar em 1 minuto, mas as 24 horas da paixão, que faz parte de todo esse contexto da divina vontade, de viver a divina vontade, não podemos deixar de falar, mesmo que pouco, né? Qual que é o lugar dela, porque tem muitas pessoas em casa que já adquiriram, que fazem a divina, tem testemunhos, inclusive, no site, de pessoas que rezando a divina vontade alcançaram graças, Que benção, né? que Milagres. Aprendemos de Jesus que se entregou, e a consequência de ler o livro é de nós queremos morrer. Isso. Eu quero me entregar a Deus. Essa abertura. Estamos no meio de sofrimento, muito sofrimento, faltando muitíssima coisa. E vamos nos entregar a Deus. Para viver é preciso morrer. Estamos morrendo, tem muita gente morrendo, mas nós acreditamos na ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição. Veja o preço que ele pagou nos 24 horas. É um preço muito caro. E conseguimos imaginar isso e somos profundamente impressionados com todo o sofrimento de Jesus. Mas nós acreditamos que depois da cruz vem a ressurreição para todos nós. Graças a Deus. Padre, muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo pela sua presença. Antes de eu pedir uma bênção, a gente vai ler mais uma mensagem para a gente encerrar, né, o programa de hoje. Tem uma mensagem pelo WhatsApp da Margarete. Esse programa faz aquilo que a alma de muitos cristãos necessitam: conhecimento e informação. Padre Guido tem razão, quanto mais sabemos, mais temos nossa fé aumentada, mais amamos Jesus. É isso que nós queremos, Margarete. Aqui também os nossos corações, né, Fernanda, eles ficam assim, pulando mais rápido, porque o nosso amor também aumenta, assim como o de vocês que estão em casa. É a mesma coisa, tá bom? Amanhã no nosso programa nós vamos falar sobre a oração em línguas, né? A nossa catequese de amanhã, então, vai ser sobre a oração em língua. Liga para os seus amigos de grupo de oração e avisa todo mundo que às 3h10 começa o Brasil Cristão Catequético. Perguntar para o Padre Eduardo, faz bem orar em línguas, Padre Eduardo? Muito bem. É uma humilhação da inteligência. Humilhando a inteligência, fica esperando, ele fala conosco. Humildade faz bem. A humilhação de nós, logo após vem a inspiração. Eu recomendo para todos vocês. Muito bem. Então, amanhã, Brasil Cristão, oração em línguas. Chama todo mundo para assistir. Padre, agora dá uma bênção para nós. Pai Santo, Pai de amor, seja feita a vossa divina vontade em cada um de nós. Dai-nos a coragem de nós nos entregarmos a você, Deus Pai. Jesus, enche-nos com o Espírito Santo e uma vida nova. Obrigado, Jesus, pela lição de que nós temos que fazer a vontade do Pai seja feita. Que a vontade de Deus seja feita em todos nós. Deus abençoe todos vocês. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Um grande abraço. Graças a Deus. Obrigada, Padre. Deixa eu agradecer rapidinho a Maria do Carmo de Piranhas, Alagoas, que se tornou sócia hoje aqui, através do programa. À tarde ligou para a gente. Um beijo no seu coração. Até amanhã, né? Até amanhã a gente volta, 3h10 da tarde. Fiquem com Deus. E na divina vontade.